E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Neo0001 mandou: Alberto, se as pessoas quiserem procurar profissionais de hipnose, qual site ou lugar elas podem encontrar esses hipnólogos Pyongyi.com.br que estão pelo Brasil e fazem um trabalho sério? Cara, eu recomendaria buscar pela Sociedade Brasileira de Hipnose. E uma forma fácil de você achar é pelo site hipnose.com.br. E, inclusive, o pessoal que quiser estudar presencialmente comigo, lá que vão estar também os cursos. Inclusive, quando eu falo de estudar de forma séria, qual que é o problema que surge, Igor? A galera que está ensinando hipnose e falando que dá para curar a depressão com uma sessão, falando que, não, na verdade a gente vai reprogramar a mente subconsciente, a psicologia não serve para nada, a neurociência não. E associa a hipnose com várias práticas que são práticas, às vezes, místicas, espiritualistas, é muita gente, entendeu? Porque como a hipnose surgiu junto com o mesmerismo, que depois virou parte magnetismo, espiritismo, enfim. Com a hipnose tem uma raiz comum com o espiritismo, que é o magnetismo, muita gente acaba até hoje mantendo essas relações. Então, se for no hipnose.com.br, vai ter uma hipnose baseada em evidências, mais científica. Mas é possível você, por exemplo, acabar com o trauma através da hipnose? Na verdade, sim, mas na verdade é o seguinte: a hipnose é uma ferramenta que vai auxiliar terapias comportamentais, por exemplo, que já existem. Então, por exemplo, a gente tem análise do comportamento, a gente tem psicologia do comportamento, a gente tem técnicas que envolvem, por exemplo, uma exposição. Vamos supor que o Igor tem medo de viajar de avião. Existem terapias comportamentais de viagem de avião. Eu consigo usar essas mesmas técnicas, fazendo ele imaginar que ele está no avião, por exemplo, ao vivo. Ou seja, a gente consegue levar a possibilidade de terapia usando hipnose. A pessoa, cara, tem crise de ansiedade, está com dificuldade de dormir. Com a hipnose, a gente consegue pegar as possibilidades da terapia comportamental e levar para um nível... Vamos supor, por exemplo, que o Igor tem crise de ansiedade. Supondo, viu? Tô falando que você tem crise de ansiedade, não. Mas eu tenho. Por exemplo, quando você acorda de manhã. Então tá bom, então. Geralmente a minha é antes, eu não consigo dormir. Exatamente, perfeito. Consegui dormir. Eu consigo, por exemplo, ajudar o Igor a agora, por exemplo, numa sessão de terapia, claro que não seria aqui... vamos imaginar que você vai dormir agora. O que passa na sua mente? Como se fosse agora. Ou seja, a hipnose consegue trazer isso e a gente trabalhar comportamentalmente com isso. Agora, uma coisa bom para dormir, inclusive com o Igor funciona bem, é criar um dispositivo que a gente chama de âncora de reindução em hipnose. Por exemplo, dá para criar com o Igor, com a terapia, um mecanismo, por exemplo, que vai tocar a testa. E isso só vai acontecer, vai funcionar só com algumas pessoas, e o Igor é uma pessoa privilegiada, que vai ser capaz de tocar a testa e dormir imediatamente, de forma instantânea. Sério? Aí, com certeza. Só que o ponto é o seguinte: essa questão de dormir, por exemplo, de forma muito rápida com a hipnose, é um tipo de sugestão que vai funcionar com 15% da população, não é todo mundo. A terapia comportamental com hipnose, por exemplo, imaginar que eu estou no avião e usar hipnose, funciona com quase todo mundo. Agora, tem certos procedimentos, por exemplo, o Igor, dá para, por exemplo, com uma sessão, por exemplo, ensinar para ele a entrar em auto-hipnose. Cara, ele pode estar assim, adrenalina, cortisol, tocar, disparar o sistema nervoso simpático e ele desligar na hora. Inclusive, se você quiser, depois a gente combina isso aí, ó. Resolve. Meu problema é só que o YouTube não monetiza a porra dos canais aí, a gente tá fudido e aí isso tira o meu sono, só isso. Sim, mas agora, se você quiser depois ter esse gatilho, a gente pode fazer assim. Não, porque eu preciso sentir raiva. Então, beleza. E isso vai te gerar adrenalina e cortisol pra você tomar as medidas que tem que ser tomadas. Você não dorme? O que é não dormir? Não dormir. Tem 2 dias que eu não durmo. Não, peraí. Calma. Meia horinha, 1 hora, 10 horas? É, por aí, assim, eu dou as cochiladas. Caralho. Então o YouTube te fudeu aí. Pô, agora, um dado importante... Salve, YouTube. Um dado muito importante envolvendo isso que o Igor, talvez ele não saiba. Existem vários comportamentos que fazem a manutenção de uma rotina depressiva. Vários. Inclusive, vou falar aqui rapidinho alguns que as pessoas podem mudar para poder não ter depressão. E é claro que se tiver depressão, tem que buscar um profissional. E eu não vou falar para a pessoa não pegar profissional. Claro que tem que ter profissional, psiquiatra, psicólogo, enfim.
primeira coisa que faz a pessoa entrar na retroalimentação da depressão é dormir mal. Isso é a primeira. A segunda, além de dormir mal, tem a ver com a exposição à luz solar. Cara, tem pesquisa que pessoas que pegam pelo menos 3 vezes por semana, de 5 a 15 minutos de luz solar, têm melhores alterações de humor do que pessoas que não tomam a luz solar. Bom, outra questão que faz a manutenção. Só te interrompendo, não à toa, países europeus têm a maior taxa de suicídio. Cara, e a pessoa que já foi pro inverno na Europa, cara, é assustador. Tipo, na Dinamarca. Você acorda, por exemplo, o sol, às vezes, vai começar a surgir meio-dia, 11 da manhã, 5, né? E 5 da tarde não tem sol mais. Então, a questão do sol é importante. A questão de se conectar com pessoas. Ou seja, o cara começa a dormir menos, não pega a luz solar, ele não se conecta com pessoas. Aí, ele começa a não viver o momento presente e fazer atividades que geralmente ou levam a multitarefa, e ele não fica no aqui e agora, tendo cada experiência. Aí, provavelmente, começa a comer muitas coisas sem sentir o sabor das coisas. Ou até mesmo começa... Olha que interessante. O sono é algo essencial para não ter depressão. Mas algumas pessoas, para fugir de uma vida que elas não querem viver, começam a forçar o dormir várias vezes ao longo do dia para poder ficar longe daquilo. Hoje eu estava lendo num livro uma parada muito interessante, que a depressão ela surgiu a partir do momento que os caçadores-coletores eles começaram a ter a reforma agrícola, né? A revolução agrícola, desculpa. Por quê? Antigamente... Deixaram de ser nômades. Não, pelo contrário. Eles eram caras caçadores-coletores. Então eles acordavam e falavam, vou caçar. Se eu não caçar, eu morro. Então não tinha futuro. A vida do cara é baseada num presente. Quando você tem uma plantação de berinjela, você começa a ter planejamento. E planejamento gera o quê? Futuro. E futuro pode gerar depressão. Porque você cria expectativa. Então foi dali o momento que foi criada a depressão na sociedade. Isso tu não tirou do teu cu. Não. Sapiens. Tá escrito no Sapiens. Isso é bem legal esse livro. É. Não, e tem um negócio interessante também envolvendo isso, que, inclusive, tem um filósofo foda que fez um poema chamado Ouro de Tolo, que é Raul Seixas. E, cara, ele fala assim, em vários momentos, cara, eu depois de já ter passado fome em Ipanema e ter morri de fome na cidade maravilhosa, hoje eu tenho um Corcel 73, eu tenho tudo aquilo que eu queria, mas eu tô decepcionado, porque não era nada daquilo, né? E na verdade, cara, isso surge por alguns motivos. O primeiro motivo pelo qual isso surge, a gente começa a ter uma vida automática e a gente sempre atribui a recompensa à felicidade. Mas não é a recompensa que nos dá realmente a sensação de plenitude. Na verdade, o que nos dá essa sensação de plenitude é o processo. Então, como os Enzos... Um abraço aí pros Enzos, eu amo os Enzos. Como os Enzos não têm mais tanta noção de processo, essa noção só do resultado, eles começam a gerar tolerância, igual pessoas geram tolerância para os grandes prazeres da vida. E, cara, e tem uma coisa que acontece na vida que o Igor com certeza já viveu, você já viveu, que todos nós já vivemos, que é a sensação de fazer algo foda e depois nunca mais for da mesma forma. Por exemplo, o Igor, tem um stories dele que foi quase que de coach, que eu achei muito inspirador, que é o que você faz... Eu não sei se é um Celtinha, que começa no Celtinha e termina numa Z4. Esse arrombado aí que fez. Foi muito legal, cara, porque... Se aquele Igor do Celtinha interessante. Pudesse... Quase acertou os dois carros. É um Ford Ka e uma SLK 200. Pô, mas eu errei, mas enfim, não sou específico. Celtinha Z4. Bom, mas enfim. O ponto é o seguinte: se aquele Igor lá do Ford Ka, se aquele Igor pudesse ser transformado. Cara, eu chegar assim, cara, você vai ganhar uma SLK, a Mercedes, né? SLK 200. O pico de dopamina que esse cara, Igor, do Ford Ka teria, a felicidade que teria se eu entregasse pra ele a Mercedes, seria infinitamente maior do que a felicidade que o Igor que ganhou a SLK ganhou o caralho. Não, sim, mas aquela... essa. Mas a sensação que você teve ao receber o carro de verdade
foi infinitamente menor do que aquele cara que tava lá se fudendo. Será que é por causa da construção que foi feita? Claro. Não, mas não é só isso. A gente vai dessensibilizando em relação à recompensa também. É normal. Então, por exemplo, o primeiro show que o Maurício fez no teatro lotado deu um pico de adrenalina e cortisol nele, cara. Deu uma adrenalina nele, cara, que provavelmente não se repete. Com certeza. E que é o isso lance da cocaína. Cara, você Que tem é o uma lance ideia. do crack. É verdade. Mas é mesmo. É mesmo. Não, você é um arrombado, tu leva pra um extremo muito rápido. Mas é isso. Mas o princípio do vício é o o mesmo. princípio do vício é esse. O princípio do tolerância. vício é você querer repetir o tempo todo aquela sensação que você nunca teve. Por isso que a galera é viciada em sexo. Por isso que a galera é viciada em videogame, em drogas. Porque o cara quer recompensar uma parada que não tem. Tipo assim, meu casamento é uma merda. Eu não transo mais com a minha mulher como eu transar. Qualquer mulher vai ser a mesma coisa. Sério, obviamente, você vai ter uma vida sexual legal e tal, mas não vai ser igual foi uma explosão quando foi a primeira vez. Tipo, é difícil. E aí, falando da questão da depressão, outra questão importante é ter senso de utilidade e propósito. Por que o Igor não quer dinheiro? Por quê? Eu sei te falar por quê. Por que eu sou burro Cara, pra caralho? Cara, eu te falo o seguinte. Por que Bill Gates não quer dinheiro? Porque o dinheiro não é realmente o que move. Porque ele já Porque descobriu... chega um momento... Exato, ele já chegou no dinheiro. Porque, na verdade, chega um momento que ganhar mais dinheiro... Porque é interessante, cara, que você ganhar R$1 milhão é muito dinheiro. 2 é muito dinheiro. Cara, mas chega um momento... Não faz mais sentido. Que 100 milhões ou 200 milhões não muda nada. O grande ponto é que chega um momento, que eu não sei qual o valor, é que Depende de cada um. dessensibiliza em relação ao dinheiro. Sim. E é por isso que Kurt Cobain suicidou. É por isso que o Michael Jackson era um dos caras que podia ser mais ricos do mundo e se afundava em dívida. É porque é muito fácil dessensibilizar em relação ao dinheiro. Só que dessensibilizar em relação a propósito, em relação a senso de utilidade, no momento que você pensa, cara, mas não é dinheiro. Tem 80 famílias que dependem disso aqui. Tem as outras famílias que eu tô com meus Pô, tem projetos, meu legado. no Capão Redondo, não sei o quê, no caralho. As pessoas se sentem inspiradas. Eu acho E no momento de que- ser inspirado, cara, você se afasta também de ter depressão.